Olá pessoal, a gente vai apresentar nosso trabalho da fonte de tensão regulável de 3 a 12 volts. Primeiro eu vou explicar essa parte aqui, que é basicamente o transformador da ponte de diodo, da relação com o capacitor que a gente vai botar logo aqui para a gente ter uma ideia de como ele auxilia no nosso projeto. Bom, primeiro, se a gente olhar esse gráfico aqui, a gente vê como é a fonte, o que a fonte está fornecendo para a gente. É uma fonte de corrente alternada. Então a gente tem uma mudança de dBp aqui, como vocês podem ver. E o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro diminuir a voltagem máxima que ela chega. Quando ele passa pelo transformador, que é esse cara aqui, ocorre uma mudança dessa dBp máxima. Aqui aparece 180 volts e logo depois ele vai aparecer com 23,9 volts. Isso vai ajudar a gente a conseguir regular melhor a fonte de tensão no ponto que a gente quer, que seria entre 12 e 3. Então, ele está fornecendo 24 volts, fica melhor para a gente do que a gente trabalhar com 180. Depois disso, passando por esse processo, ele vai vir pela ponte de diodo. A ponte de diodo vai fazer o quê? Ela basicamente vai espelhar o que está debaixo do gráfico para cima, fazendo com que o gráfico fique assim. Então, a gente consegue ver aqui que ele vem do zero, sobe até o ponto máximo, que é 23,9 mais ou menos, e volta a decrescer. Bom, não é interessante para a gente que ele tenha essas subidas e descidas muito bruscas. É interessante que ela fique mais regular e melhor para a gente trabalhar. Para isso, a gente bota nosso capacitor aqui no circuito, de forma que ele ajude a gente nesse processo. Basicamente, o que vai acontecer? O capacitor ele vai ser carregado e durante o momento que a tensão quer começar a descer, ele vai fornecer corrente para o sistema, de tal forma que essa queda de tensão não fique tão brusca. Então a gente consegue ver que ela fica bem mais retinha do que estava antes. Isso vai ajudar a gente para os próximos processos. E fizemos uns cálculos também para calcular o valor mínimo que a gente precisa para que ela funcione bem. E vai estar no nosso GitHub, se vocês quiserem olhar lá, vai estar tudo explicadinho direitinho. Boa tarde, eu vou explicar agora esse resto do circuito. Sou o Rodrigo, do bacharelado de Ciência da Computação aqui da USP. Perdão, eu não de educação. Bom, após passar o capacitor, a corrente vai se bifurcar em dois pedaços. E explicando primeiro essa parte que vem, a gente vai ter como primeira coisa esse resistor aqui, que ele serve para regular a corrente que está passando. Se vocês pararem para pensar justamente na fórmula U igual a R vezes I, então se você altera a resistência, você altera a corrente. E é justamente para controlar a corrente que vai vir para o Zener e evitar que ele seja queimado. Já essa peça em específico, o Zener, ela é uma peça muito importante para o funcionamento do circuito, porque ela serve para garantir que essa tensão que vai estar aqui é de 13 volts. O Zener ele vai ser uma peça, o de 13 volts, claro, que ele desliga quando tem uma tensão acima de 13 volts e desliga quando tem uma tensão abaixo. Então ele realmente só se mantém ligado enquanto tem os 13 volts, que é o que é interessante para o nosso circuito. Depois de passar pelo Zener, o nosso circuito ele vai continuar para o potenciômetro. Aqui ele está regulado para voltagem máxima, e vocês vão poder ver no gráfico que ele está realmente numa voltagem máxima. No caso, a gente escolheu uma de 12.2, já que o nosso trabalho é uma fonte regulável de 12 a 3, a gente colocou um pouco acima de 12 e um pouco abaixo de 3. E aí, justamente, o potenciômetro vai fazer essa regulação, Ele é um resistor bem grande que você consegue controlar a resistência e aí você pode alterar a tensão. Coloca aí no mínimo, por favor. Aqui, se vocês verem, ele abaixa e vai para a nossa tensão mínima, que é justamente uma tensão aí de 2 ponto alguma coisa volt, 2.7, por aí. Aqui, ó. Tá aparecendo aqui o número, 2.9. Enfim, depois de passar por esse resistor, a gente vai ter, por esse potenciômetro, a gente vai ter esse resistor aqui embaixo, que ele é justamente o que faz com que aqui seja 2.9, Se a gente tirar esse resistor, vai cair para zero, porém como tem uma mínima resistência aqui embaixo, ele não vai
conseguir chegar a menos que 2.9 volts. Aí, depois, do outro lado da bifurcação do circuito, a gente vai chegar para a parte do transistor. Primeiro tem um resistor de 100 ohms, ele novamente é mais por questão de segurança, ele é para a gente não queimar o nosso transistor, né? Para dissipar um pouco da potência, senão ele acabaria efetivamente queimando dentro do nosso circuito, assim, saindo fumaça e tudo. E após ele vem justamente a peça importante, que é o transistor. O transistor ele serve para regular a corrente também. Isso daqui é a base dele, o coletor e o emissor. De acordo com a corrente que está na base, essa corrente que passa vai ser alterada de velocidade, né? Se você quiser até mudar o resistor para poder mostrar efetivamente a mudança, aqui se vocês virem, essa corrente começa a passar realmente um pouco mais rápido. Bom, e esse é o papel do transistor. Depois, esse resistor de 120 ohms aqui é uma representação do que seria o dispositivo só que está sendo carregado. Então, esse gráfico aqui que está sendo plotado, que tem máximo e mínimo de tensão, é justamente o que está aqui, que vai ser o dispositivo sendo carregado, seja aí um notebook, um celular. E como última parte do circuito, algo que não ajuda, não participa efetivamente no processo de carregar esse dispositivo, é um LED que a gente colocou para saber se ele está funcionando ou não. Dependendo do lugar que você coloca esse LED, ele só desliga ou liga, porém, como a gente colocou ele em paralelo aqui com o resistor, ele vai mudando de intensidade de brilho conforme a gente muda a resistência aqui do resistor. E é isso. Essa é a explicação do nosso esquemático aí do circuito, do nosso simulador de Falside. E agora a gente vai dar uma pulada rapidinha para o nosso circuito em si, para mostrar para vocês as peças e mostrar ele funcionando. Então, pessoal, a gente vai olhar agora como foi montado o nosso circuito. Basicamente, aqui é onde entra os pontos da corrente alternada. Logo após, nessa região, a gente tem quatro componentes, que são os diodos que a gente apresentou antes. Então é a ponte de diodo que retifica a nossa onda. Aqui do lado temos o nosso capacitor, que, como a gente viu, ele serve para vários aspectos interessantes do nosso trabalho. E logo após, aqui é o resistor, que está logo acima do Zener. Desse lado a gente tem o nosso potenciômetro, que ajusta a DDP que está no resistor de 120 ohms, que a gente mostrou antes. Se a gente gira para cá, ele aumenta a voltagem, fazendo com que o LED brilhe mais. Então, se a gente voltar aqui, como estava antes, a gente vai ficar no mínimo. Aí a luz fica mais fraca. Esse resistor maior aqui é o de 100 ohms, que fica em cima do transistor, que é basicamente aquele resistor que ajuda a retirar a potência do transistor para que ele não queime. Então, a gente consegue ver que ele é um pouquinho mais robusto que os outros, para que ele aguente essa dissipação de energia de forma adequada. Aqui atrás é um pouco difícil de ver, mas tá o transistor aqui, essa parte preta aqui. E aqui seria o local onde estaria, nessa região aqui assim, seria onde a gente colocaria o nosso dispositivo para carregar ou algo do tipo. A gente faria essa conexão, que seria logo abaixo do transistor.